Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Adeus Tio Sam. Para quem é novo por aqui, meu nome é Joaquim Queiroz e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha história de emigrar do Brasil para Portugal e acabei na belíssima Grécia. O ano que eu decidi migrar para Portugal foi em 2016. Né? Até então eu era advogado de carreira, trabalhava em alguns escritórios, fazia algumas diligências e a realidade de muitos advogados no Brasil a gente conhece, é muito trabalho, muitas diligências e os salários são baixos. Tudo isso tem geralmente a ver com a parte de que no Brasil começou a se oferecer muito curso de direito, então tivemos aí problema de demanda e oferta, né? Isso é uma realidade para muitas pessoas. Outro fator que para mim foi muito forte, né, para sair do Brasil foi a questão da insegurança. A insegurança para mim foi, acho que, uma das partes mais cruciais, né? Eu sou de Recife, de Pernambuco, e infelizmente até os 30 anos, né, que eu morei lá no Brasil, eu tive 3 episódios aí de assaltos, foram 2, pelo menos eu vi a arma, né? Então isso acaba sendo uma coisa muito triste, né, para a realidade e torna a nossa vida, a vida da pessoa que mora no Brasil muito insegura, né. Também tive uma experiência quando era novo, tive um tio meu que infelizmente faleceu por uma briga de trânsito, onde a pessoa infelizmente decidiu por tirar a vida do meu tio por uma briga besta, né. Então são coisas que vão acumulando e você acaba não ficando feliz com essa situação. Se você já teve alguma situação essa como essa no Brasil, deixa aqui nos comentários, compartilha aí com todo mundo e eu acho que vai ser bem interessante. Outra coisa que me incomodava bastante no Brasil era a questão de política, né? Principalmente a parte de corrupção, né? Você vê que entra partido, sai partido e o Brasil de fato não tem uma melhora significativa, né? A corrupção é uma coisa que infelizmente está enraizado e atrapalha a vida dos brasileiros, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança pública, e isso tem um reflexo muito forte na sociedade. E antes de ter ido para a Europa, eu já conhecia, já tive a oportunidade de ter viajado, então eu sabia que existia coisas melhores, e isso aí foi um grande motivador para sair do Brasil. Quando a pessoa de fato decide, agora eu vou emigrar, óbvio, tem vários sentimentos que passam pela pessoa, né? Uma coisa é quando você vai, às vezes, faz um cursinho de mestrado, passa 6 meses, 1 ano, mas sabendo que vai voltar, então tudo fica mais fácil. Agora, quando você vai naquela perspectiva de, não, eu vou ficar, realmente envolve muito mais sentimentos. Realmente é muito mais forte. Você se despedir de amigos, de família, né? O processo de imigração, às vezes, é um processo lento. Em Portugal foi um processo muito lento. Então, isso tudo desgastava um pouquinho, né? Mas foi uma experiência fantástica, né? Passei por muita coisa aí, mas fui. A vida, às vezes, é assim, né? Às vezes a gente sabe o que é uma mudança, mas não sabe exatamente qual a mudança. Então, vamos embora, fui para Portugal. Se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de dar o like, isso ajuda muito ao canal a crescer e o YouTube entender que isso é um assunto relevante. Também comenta, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. E chegando lá em Portugal, eu já conhecia lá, tinha as bases, né? Eu já tinha noção da ideia, e aí aquela adaptação de quem vai morar e de quem vai procurar trabalho, né? Então, conhecer pessoas, amigos, né? Então aí você começa a procurar trabalho, óbvio, você não vai procurar trabalho como advogado, porque você não tem a OAB lá de Portugal, mesmo que você poderia fazer uma validação, mas o direito é diferente. Então eu fui pagar empregos mais simples, né? Comecei como garçom, né? Em coffee shop. Depois eu gostava muito de café, então acabei aprendendo como fazer café. E aí me tornei barista, gostava muito de café, estudava bastante. Eram empregos mais simples, mas a diferença da Europa é que o emprego mais simples da Europa, ela te possibilita você morar num lugar decente, você ter uma qualidade de vida boa, você pode sair, você pode se divertir, né? Não é aquela coisa que te sufoca, né? Acho que no Brasil, o problema do Brasil é que você tem o trabalho que você tem às vezes, a carga tributária é tão alta que você basicamente sobrevive, você não vive. E claro, Portugal não é um país que você faz rios de dinheiro, mas é o suficiente para você ter uma boa qualidade de vida. Em relação ao trabalho no Brasil, também temos essa notícia, por exemplo. No Brasil, cerca de 90% estão infelizes no trabalho. E aí você vê também aqui, desse percentual, 36,52% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam e 64,24% gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem mais felizes, né? Então você vê no Brasil, além de todos esses problemas de insegurança, questão da política, que é uma coisa nojenta, uma coisa terrível, né? Os políticos corruptos, um imposto altíssimo, né? Que você vai no Brasil, você paga do nível Suíça e você recebe uma contraprestação de saúde, educação e segurança pública
do nível do Serra Leoa. A primeira impressão que você tem em Portugal é país muito organizado, muito seguro. Pô, segurança, isso muda bastante, né? Então, até uma coisa que eu me lembro, tem um amigo meu brasileiro, a gente lá tava sempre conversando e tal, e a gente quando saía às vezes no metrô, a gente pegava assim na carteira, né? Pegava a mão na carteira, a mão no bolso de trás, né? Pra ver se tava tudo, né? E eu falava assim, pô, você também faz isso? Ele, sempre faz isso, né? Somos de Recife, né? Trauma de uma vida. Até hoje eu faço isso, porque é acostumado, assim, no Recife você tá sempre ligado, sempre tem que tá de olho no seu celular, nas suas coisas. Você não pode nem atender, às vezes, um celular na rua. E na Europa é completamente diferente. Portugal é extremamente seguro, você pode andar de madrugada na rua, sabe? É uma sensação que você tá bem. Não é que não exista nenhuma criminalidade, mas é muito menor. A ponto de você se sentir seguro. E a melhor coisa de trabalhar em Portugal, na Europa no geral, é que você ganha em moeda forte, né? Isso já é uma diferença muito grande. Você está ganhando em euro, né? Então você tem mais qualidade de vida, você tem mais segurança e você ainda ganha uma moeda forte que não vai se valorizar tanto. Os portugueses também, eu acho que são pessoas muito educadas, pessoas muito solícitas, em regra. Aí você fala, Joaquim, mas tem gente que fala que teve experiência ruim em português, que às vezes eles podem ser preconceituosos com o brasileiro. Olha, pessoas estúpidas tem em qualquer lugar do mundo, né? Seja no Brasil, seja em Portugal, em todo lugar vai ter gente boa e tem gente ruim. Então, mas eu acho que a regra do português é que são pessoas boas, um pouco diferentes dos brasileiros, claro. Mas minha experiência em português foram experiências boas, gostei bastante, né? Depois que sai a residência, né, aí você ganha asa, né, para a Europa, né? Aí eu conheci também Espanha, né, fui para Madrid, Barcelona, fui para Sevilha, né, fizemos viagem fantástica, foi muito bom, adoro Espanha, muito legal. Itália, fui várias vezes para Itália, Florença, Paris, né, França, né. Quando você está na Europa, é tudo ali um do lado do outro. E eu me lembro que na época os low cost eram ainda mais baratos do que é hoje em dia. Então assim, às vezes você conseguia passagem, tipo, ida e volta na época para Paris por 50 euros. Né? Hoje em dia já não é bem assim, mas ainda você consegue low cost muito bons. E isso é uma coisa que é bem interessante quando você está na Europa, né? Além de você aumentar muito a sua qualidade de vida, você tem a oportunidade de conhecer muitas culturas e vários países e em distâncias muito pequenas. Isso é muito legal, você não tem noção de como isso é bom. Descobrindo o Bitcoin, né? Então, eu descobri o Bitcoin inclusive nessa profissão, como sommelier. Trabalhava num restaurante muito bom lá em Lisboa chamado Bubus. Então, o staff, que éramos muito próximos, o pessoal gostava muito de criptomoedas e foi aí o primeiro momento que conheci Bitcoin, né? Então, a partir do momento que você descobre que Bitcoin é algo legítimo, isso já é uma grande mudança na vida das pessoas que fazem. E aí depois, foi em 2021, eu investia muito pouco porque eu conhecia pouco, né? Você geralmente bota dinheiro quando você confia mais. Mas foi um período de aprendizado muito bom, porque eu perdi muito pouco, mas ganhei muito em aprendizado. Quanto mais eu descobri o Bitcoin, mais eu estudava, mais eu via que aquilo era o futuro, era a liberdade financeira. E a grande questão no Brasil ou em Portugal é que em Portugal eu tinha uma qualidade de vida melhor, de fato, mas não sobrava dinheiro. Não tinha de fato uma educação financeira, ok, mas também não tinha algo que eu pudesse ver. Isso pode realmente mudar a minha vida. E a coisa boa do Bitcoin é que ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, seja na Europa, seja no Brasil. Então, isso foi uma das coisas, quando eu estudei mais a fundo, eu vi o quão libertário é o Bitcoin nas nossas vidas. E aí vem o período da Grécia, pessoal. Em 2022, em 2020, lá em Portugal, conheci minha esposa, uma grega. No final das contas, foi o país que, vamos dizer assim, me escolheu. Em 2022, ela engravidou. E aí pensamos, poxa, queremos ficar na Europa e mais perto de uma família, né? Como nem eu nem ela, nós não somos portugueses, né? Portugal seria um país ali que não teria o suporte familiar, né? E para ter família é sempre bom ter ali a parte familiar. Então decidimos ir para a Grécia, né? Então, a Grécia eu não vou falar muito agora, mas temos nosso filho aqui, moramos super bem, eu trabalho de forma remota, o país é belíssimo, a cultura é fantástica, a comida maravilhosa, as praias, então, as ilhas gregas são uma coisa de louco. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, né? Então, se vocês tiverem interesse, comenta aqui para eu falar talvez mais sobre a Grécia, fazer talvez uma parte 2. Enfim, eu acho que a parte mais importante era talvez Portugal, acho que ela está mais próxima do brasileiro que quer emigrar, né? Faz mais sentido. Até porque Grécia, a nível econômico, ela está muito parecida com Portugal, não é um grande plus. Claro, o cara quer pensar em dinheiro, Alemanha, Luxemburgo, Suíça são países muito mais fortes, né, economicamente. Eu, com certeza, se não fosse minha esposa, não iria para a Grécia, né? A língua também é muito complicada. Mas, quando você tem um apoio familiar e também com filho, né, que é uma coisa maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas,
isso muda tudo, né? Isso muda tudo e torna a coisa muito boa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da história de Portugal, da história do como eu descobri o Bitcoin. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.